objetivo desse vídeo é discutir práticas de leitura desenvolvidas por professoras do ensino fundamental, professoras que participaram do curso de extensão oferecido pelo CEL. Para tal reflexão, nós utilizaremos como base depoimentos e trabalhos desenvolvidos pelas docentes em sala de aula. Porém, num vídeo que fala sobre leitura, não podemos deixar de pensar sobre duas questões. Afinal de contas, o que é ler e como se ensina a leitura nas nossas escolas? Ler é como voar. Você vai para a terra do nunca. Você pode ir para onde você quiser. Leitura, para mim, é a interação entre o leitor e o autor. O leitor, ele tem que decodificar as palavras, mas também ele tem que conhecer, ele tem que entender o que o escritor quis dizer. Para mim, ler é você interagir com o texto. É o momento que você está ali, você está tendo sua relação com o autor do texto, com as ideias dele, com a própria estrutura do texto. Ler passa também pelo prazer. Leitura é um processo, né? É um processo de interação, um processo de interação que numa ponta a gente vai encontrar o leitor, na outra ponta o autor. E nesse caminho, o leitor ele vai colaborando com as pistas que o autor dá para que haja a compreensão. Leitura, a princípio, eu acho que o fundamental, ler é o ato de compreender o mundo, né? As professoras em seus depoimentos, elas falam de duas concepções de leitura. Leitura como decodificação e leitura como interação entre leitor e autor mediada pelo texto. Em nosso cotidiano, nós lemos diferentes textos para diferentes fins e em diferentes situações. Nós lemos notícias para nos informar, nós lemos textos instrucionais como receitas para seguir instruções, nós lemos livros de literatura para nos divertir, para viajar, como falou a aluna Pétala. E na sala de aula e na escola? O que é que a gente lê? O que é que a gente tem lido? Para que a gente tem lido? E na escola, Maria Lúcia? O que se tem lido? Que atividades são desenvolvidas e têm sido desenvolvidas nesse espaço? Acho que a gente precisa discutir inicialmente essa questão. Bem, Helena, como nós sabemos, na escola, tradicionalmente, a concepção de leitura que norteava o ensino da leitura era uma concepção de leitura como decodificação. Um exemplo disso são as práticas de leitura exercidas nas séries iniciais. Por exemplo, a gente sabe que nas séries iniciais, a prática de leitura mais corrente era a leitura de textos cartilhados, que são textos que sequer existem fora do espaço escolar. E textos que apresentavam palavras só com os padrões já aprendidos pelos alunos. Então eram textos bem artificiais, do tipo Ivo viu a uva, né, o bebê baba. Então esses eram os textos lidos pelos alunos que estavam aprendendo a ler. E também nas séries mais avançadas a gente sabe que as práticas de leitura eram voltadas muito mais para se mostrar à professora que se sabia ler e também para se extrair informações do próprio texto. Essas eram praticamente as práticas mais correntes, tanto nas séries iniciais como nas séries mais adiantadas. Do ensino fundamental. Do ensino fundamental. E essas práticas, né, de leitura em voz alta, de tomar a leitura, né, ou de simplesmente extrair informações do texto, localizar a informação, com certeza deixaram marcas em nossas experiências de leitores. E influenciam também nossas experiências de ensino da leitura. A professora Renata, ela deu um depoimento muito interessante retratando essa questão. Eu sempre fui estimulada a ler. Eu gosto bastante de ler, porque eu tive um ambiente na infância. Durante a minha aula, durante a minha vida acadêmica, eu tive muitas dificuldades, porque professores impulsionavam, obrigavam a gente a ler. E isso me deixava um pouco
reprimida, até um pouco traumatizada com relação à leitura oral, que hoje eu valorizo quem gosta de ler. A partir da década de 80, o discurso oficial e o discurso acadêmico priorizaram a concepção interacionista de língua e de leitura. Isto traz implicações para o ensino de leitura, ou seja, isso significa que as diferentes práticas de leitura devem ser trazidas para a escola. A partir desse momento, então, surge um grande desafio para nós, uma grande questão: como escolarizar os textos não escolares. Pois é, e o grande desafio realmente é como vivenciar na escola e na sala de aula as práticas sociais de leitura que ocorrem fora desse espaço. Como você falou, como escolarizar essas práticas. E os professores, eles têm tentado mudar e acrescentar e desenvolver práticas de ensino com base nessas novas abordagens. Nós veremos agora alguns depoimentos de professores falando como elas estão criando atividades de leitura nessa perspectiva. Antes desse trabalho com o CEL, de estar envolvida com esse trabalho do CEL, eu geralmente trabalhava o texto em cima do livro didático apenas, né? Então era aquela leitura do livro e a interpretação. A leitura ficava resumida nisso aí. E aí eu vinha com as aulas de análise linguística e fazia as traduções. Depois eu senti a necessidade de fazer essa articulação, de trabalhar o texto, de fazer uma leitura, e nem sempre ser a leitura só resumida do livro, mas eu trago outro complemento ou trago textos que não estão com o livro. Foi o caso da propaganda. O texto, o livro deles não tem esse gênero textual. Nenhuma unidade trabalha, mas eu senti a necessidade de trazer esse texto justamente porque fica bastante evidente algumas estratégias de leitura. Eu queria desenvolver com eles essas estratégias. E aí, consciente desse novo processo, eu tomei essa nova postura em sala de aula. Durante a minha aula eu tenho várias finalidades. Primeiro, eu tenho um projeto anual que é de leitura. Como eu percebi que meus alunos tinham muita dificuldade, não conheciam os diferentes gêneros textuais, não tinham familiaridade realmente com o vocabulário, tinham dificuldade, não eram leitores fluentes, né? Eu comecei um projeto de leitura, que eu tenho um mural. Partindo do projeto, que eu tenho um anual de leitura, eles vão se apropriando dos gêneros e das especificidades dos gêneros, né? Cada gênero tem suas características e a gente sempre trabalha antes de iniciar a aula, né? Antes de iniciar a leitura propriamente dita. Primeiro, eu gosto muito de ler, né? Então eu tenho alguns autores favoritos, então eu costumo trazê-los para a sala de aula. Uma forma interessante também de escolher bons textos para se trabalhar na sala de aula é o texto do PNLD. Os livros que são aprovados pelo PNLD, com certeza tem textos atuais, textos significativos para o trabalho e diversos gêneros, né? Então, eu costumo também usar os livros aprovados pelo PNLD. Os livros da sala de aula também são os textos da sala de aula, dos livros da escola que eles têm. Eu também costumo valorizar, porque é um material que eles recebem no início do ano, certo? Então, a gente tem um horário, a gente trabalha semanalmente com os textos desse livro e, nesse sentido, nos textos do livro tem compreensão oral, compreensão escrita, tem muita atividade de compreensão, de questões de compreensão importantíssimas para o trabalho. Então, eu costumo valorizar. Não sigo o livro realmente é uma ferramenta, mas também é um material que eu escolho os textos mais apropriados para esse trabalho de leitura e compreensão, e usando as estratégias mesmo. Quando eu trago a leitura para a sala de aula, eu vejo os objetivos que eu quero, né? As finalidades daquela leitura com o meu aluno. Né? E assim, isso tem que ficar bem claro para ele entender que um poema é um poema, que uma carta é uma carta, uma bula de remédio é uma bula de remédio, né? Então, assim, eu trabalho diversos textos com meus alunos, cada qual com suas finalidades, é claro, né?
E assim, eu trago muito para a sala de aula, não só o poema, que é um mini projeto que eu estou fazendo, mas eu trago muito rótulos de embalagens, porque são textos pequenininhos, curtos, que eles conseguem ler, né? Faço muita leitura auditiva com os alunos, né? Leio muito para eles ouvirem mesmo, fazer a interpretação sonora, auditiva. E eles percebem claramente que uma carta, por exemplo, uma bula de remédio, que eu já trouxe aqui para a sala de aula, não tem a mesma finalidade de um poema. Eles sabem, eles têm isso claro mesmo.